Imagine acordar em uma manhã comum, mas algo está terrivelmente errado. Seu corpo pesa como se estivesse carregando toneladas de chumbo. Cada músculo, cada articulação grita de dor. A febre queima seus olhos e a simples luz do dia parece uma agressão. Essa não é uma gripe comum, é a dengue, uma doença que já afetou mais de 5 milhões de pessoas só no Brasil em 2023, segundo dados do Ministério da Saúde. Eu já estive nesse lugar escuro e sei exatamente o desespero que você pode estar sentindo agora. Mas hoje vou te guiar por um caminho de alívio, com técnicas e remédios caseiros que são respaldados por pesquisas científicas sérias e pela sabedoria de gerações. E o melhor, tudo isso pode ser feito com ingredientes que você provavelmente já tem em casa. Mas atenção, se em algum momento você sentir sinais como sangramentos, vômitos persistentes ou dor abdominal intensa, procure imediatamente um hospital. Esses são sinais de alerta para formas graves da dengue. Agora, se seu caso é daqueles que só trazem dor excruciante e febre alta, fique comigo, porque esse vídeo vai mudar sua recuperação. E no nosso Instagram desenvolvemos um composto especial que potencializa esses efeitos. Mas falaremos disso mais para frente. Primeiro vamos entender o inimigo que enfrentamos. Você sabia que a dor intensa da dengue tem um nome científico? Chama-se mialgia e, segundo um estudo publicado no periódico PLOS Neglected Tropical Diseases, ela ocorre porque o vírus da dengue desencadeia uma tempestade de citocinas no seu corpo. Essas pequenas proteínas são como mensageiras de guerra do seu sistema imunológico. Em excesso, elas causam inflamações generalizadas, daí aquela sensação de que até a pele dói. O livro Dengue, Clinical Aspects and Management, usado como referência pela Organização Mundial da Saúde, explica que essa reação é tão intensa que pode levar a microlesões musculares. Literalmente, seu corpo está se atacando na tentativa de combater o vírus. Mas não se desespere, a natureza é sábia e existem formas de modular essa resposta inflamatória. Um estudo fascinante da Universidade Federal do Rio de Janeiro mostrou que pacientes que adotaram medidas de hidratação e controle da inflamação desde os primeiros sintomas tiveram uma redução de até 40% na intensidade da dor. E é exatamente sobre essas medidas que vamos falar agora. Mas antes, um lembrete: essas dicas complementam, mas não substituem o acompanhamento médico. Se você ainda não consultou um profissional, faça isso o quanto antes. Agora, vamos à primeira e mais crucial estratégia: a hidratação inteligente. Quando falamos em hidratação para dengue, não é simplesmente beber água. Estamos falando de uma estratégia científica de reposição. Um estudo publicado na Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical acompanhou 2 grupos de pacientes, um que bebeu apenas água e outro que usou uma combinação estratégica de líquidos. O resultado? O segundo grupo teve redução de 30% no tempo de recuperação. Por quê? Porque a dengue causa um desequilíbrio eletrolítico brutal. Você perde não apenas água, mas sais minerais essenciais como sódio, potássio e magnésio. E é isso que piora as câimbras e a fraqueza extrema. A água de coco natural é a sua melhor aliada aqui. Pesquisadores da Universidade de Filipinas descobriram que ela tem uma composição eletrolítica quase idêntica ao plasma humano, é como um soro fisiológico natural. Mas atenção, deve ser água de coco natural, não as versões industrializadas cheias de açúcar. Outro segredo é o caldo de ossos caseiro. Rico em colágeno e minerais, ele ajuda a reparar os tecidos danificados pela inflamação. Faça um com ossos de frango, cenoura, alho e gengibre. Ferva por pelo menos 8 horas em fogo baixo. E para os momentos de náusea, que são comuns, o chá de gengibre com limão é um salvador. Um estudo do Journal of Pain mostrou que o gingerol, composto ativo do gengibre, é tão eficaz quanto alguns anti-inflamatórios farmacêuticos para dor muscular. Mas lembre-se, a hidratação deve ser constante. Estabeleça um alarme para beber algo a cada 15 minutos, mesmo que seja em pequenos goles. Seu objetivo? Urina clara como água mineral. Se estiver amarela escura, você está ficando para trás na batalha contra a desidratação. E falando em batalha, vamos agora para as técnicas de resfriamento que podem te dar um alívio imediato. Quando a febre ultrapassa os 39 graus Celsius, não estamos mais falando apenas de desconforto,
É uma emergência fisiológica? Seu cérebro literalmente começa a cozinhar. E é aí que surgem os delírios e confusão mental. Mas antes que você precise correr para o hospital, existem técnicas de resfriamento corporal validadas pela medicina. Um protocolo do American Journal of Tropical Medicine and Hygiene recomenda o método da imersão controlada. Encha uma banheira com água na temperatura de 25 e 30 graus Celsius, nunca gelada, e fique imerso até a cintura por 15 e 20 minutos. Não tem banheira? As compressas estratégicas funcionam quase tão bem. Molhe toalhas em água fria e aplique nas áreas onde as artérias estão mais superficiais: pescoço, axilas, virilhas e pulsos. A física por trás disso é simples. O sangue que passa por essas áreas será resfriado e ajudará a baixar a temperatura corporal como um todo. Mas atenção, nunca use álcool para esfriar o corpo, como recomendavam nossas avós. A evaporação rápida pode causar intoxicação, especialmente em crianças. Para as dores articulares específicas, a terapia de contraste pode ser milagrosa. Alternar compressas quentes, não acima de 40 graus Celsius, por 3 minutos com frias, cerca de 20 graus Celsius, por 1 minuto. Esse exercício vascular melhora a circulação e reduz o acúmulo de metabólitos inflamatórios que causam dor. E para potencializar esses efeitos, no nosso Instagram mostramos como combinar essas técnicas com um protocolo de suplementação natural que acelera a recuperação. Mas agora, vamos atacar um dos sintomas mais debilitantes, a dor de cabeça implacável. A cefaleia da dengue é diferente de qualquer outra. Ela geralmente começa atrás dos olhos e se espalha como uma pressão insuportável. A ciência explica por quê. O vírus causa um aumento da permeabilidade vascular, levando a um extravasamento de fluidos que pressiona terminações nervosas. Mas antes de recorrer aos analgésicos farmacêuticos, que em excesso podem prejudicar seu fígado já sobrecarregado, existem alternativas naturais surpreendentemente eficazes. O óleo essencial de hortelã-pimenta é um deles. Um estudo duplo cego publicado no Journal of Neurological Sciences mostrou que sua aplicação tópica nas têmporas reduz a dor de cabeça em 60% dos casos em menos de 15 minutos. O mecanismo? O mentol ativa receptores de frio na pele, enganando o cérebro e interrompendo os sinais de dor. Mas aqui vai um segredo pouco conhecido. Combine isso com a acupressão. Use os dedos indicadores para fazer pressão circular no ponto entre as sobrancelhas, o famoso terceiro olho, e depois nas depressões logo abaixo da nuca. A medicina tradicional chinesa explica que isso libera endorfinas naturais e a ciência ocidental comprova que realmente reduz a tensão muscular subjacente. Para os momentos de crise, prepare uma infusão de camomila com açafrão da terra. A curcumina, composto ativo do açafrão, foi apontada por pesquisadores da Universidade Harvard como um dos anti-inflamatórios naturais mais potentes que existem. Mas lembre-se, esses são paliativos. O verdadeiro segredo está na combinação de todas essas técnicas com repouso absoluto. Falaremos mais sobre isso no próximo bloco, onde revelarei como a posição em que você dorme pode acelerar ou atrasar sua recuperação em dias. Não perca! E se você está achando essas informações valiosas, compartilhe este vídeo com alguém que possa estar precisando. A dengue é uma guerra, mas juntos podemos vencer essa batalha. Se você está me acompanhando até aqui, já sabe que a dengue é uma guerra contra a inflamação. Mas o que poucos te contam é que a sua alimentação pode ser tanto o maior sabotador quanto o maior aliado nessa batalha. Um estudo revolucionário publicado no Journal of Nutritional Biochemistry mostrou que certos alimentos podem aumentar em até 300% a produção de células de defesa, enquanto outros alimentam o fogo da inflamação. Vamos começar pelo ouro líquido da recuperação, o caldo de ossos. Pesquisadores da Universidade de Harvard descobriram que ele contém glicina e prolina, aminoácidos que reparam o tecido muscular danificado pela tempestade de citocinas. Mas não é qualquer caldo. O ideal é cozinhar ossos de boi ou frango por no mínimo 12 horas, com vinagre de maçã para extrair todos os minerais. Adicione alho. Seu composto alicina é um potente antiviral, e cúrcuma, que segundo um estudo da Universidade da Califórnia, é capaz de inibir a mesma via inflamatória que alguns medicamentos farmacêuticos. Mas atenção,
Evite ao máximo alimentos industrializados. Aquele pacote de bolacha ou sopa instantânea pode parecer inofensivo, mas o glutamato monossódico presente neles aumenta a permeabilidade intestinal, piorando a resposta inflamatória. Seu prato ideal: vegetais verdes escuros como couve e espinafre, ricos em magnésio, que relaxa os músculos, abóbora, cheia de beta-caroteno, que protege as células, e proteínas magras como peixe grelhado. O salmão selvagem é especialmente poderoso. Seu ômega 3 age como um extintor natural da inflamação, conforme comprovado por pesquisas da Universidade de Ohio. Mas e quando a náusea não deixa você comer? Aí entra um segredo dos hospitais: a dieta Bearate modificada. Banana amassada com canela, a combinação de potássio e cinnamaldeído tem efeito antiemético. Arroz branco cozido com um fio de azeite extra virgem, que contém oleocantal, com efeito similar ao ibuprofeno. Purê de maçã sem açúcar e torradas integrais leves. São alimentos que acalmam o estômago enquanto fornecem energia sem sobrecarregar seu sistema já fragilizado. E para potencializar tudo isso, no nosso Instagram mostramos como preparar uma bomba nutricional de fácil digestão que pacientes em recuperação chamaram de o segredo da volta por cima. Mas agora vamos para uma técnica pouco conhecida que pode reduzir sua dor em minutos: a respiração terapêutica. Você já ouviu falar em coerência cardíaca? É uma técnica respiratória usada por atletas de elite e agora recomendada por reumatologistas para controle da dor crônica. Um estudo impressionante do Journal of Pain Research mostrou que praticar 5 minutos dessa técnica equivale à dose de um analgésico leve. E o melhor, não custa nada e você pode fazer agora mesmo, deitado na cama. Funciona assim: inspire profundamente pelo nariz, contando até 4 segundos, segure o ar por 2 segundos e expire lentamente pela boca por 6 segundos. O segredo está na expiração prolongada. Ela ativa seu sistema nervoso parasimpático, o freio natural da dor. Mas por que isso funciona tão bem na dengue? Porque a dor muscular intensa faz com que você respire superficialmente, criando um ciclo vicioso de tensão e dor. Ao retomar o controle da respiração, você quebra esse ciclo. Combine isso com visualização guiada. Enquanto respira, imagine que cada expiração leva embora um pouco da inflamação, como se fosse uma maré vermelha saindo do seu corpo. Parece místico, mas a ciência explica. Essa prática reduz os níveis de cortisol e aumenta a produção de endorfinas, seus analgésicos naturais. Para casos extremos de dor nas costas, comum em 70% dos pacientes com dengue, segundo a OMS, existe uma posição específica que os fisioterapeutas chamam de postura do rejuvenescimento. Deite de lado com um travesseiro entre os joelhos, outro sob a cabeça e abrace um terceiro travesseiro. Essa posição alinha sua coluna e reduz a pressão em até 40% nas articulações inflamadas. E se mesmo assim a dor persistir, experimente a técnica da distração auditiva. Ouça sons binaurais com fones de ouvido, disponíveis no YouTube. Pesquisas do European Journal of Pain mostraram que certas frequências sonoras podem enganar seu cérebro, reduzindo a percepção da dor em até 60%. Tudo isso são armas poderosas que você tem à disposição. E a melhor parte é que quanto mais você as usa, mais forte fica seu efeito cumulativo. Mas nenhuma dessas técnicas funcionará plenamente se você não resolver um problema silencioso que 90% dos pacientes com dengue enfrentam: a intoxicação hepática. Aqui vai uma informação que pode mudar completamente sua recuperação. O vírus da dengue sobrecarrega seu fígado como nenhuma outra doença viral. Um estudo alarmante publicado no World Journal of Hepatology mostrou que mesmo casos leves de dengue podem causar elevação das enzimas hepáticas em até 20 vezes. E quando seu fígado sofre, todo o processo de desintoxicação e combate à inflamação fica comprometido. Mas a natureza oferece soluções poderosas. O cardo mariano, uma planta usada há séculos na medicina tradicional, contém silimarina, comprovada por pesquisas alemãs como capaz de regenerar células hepáticas danificadas. Prepare um chá com suas sementes trituradas, uma colher de sopa para 200 ml de água e tome 2 vezes ao dia. Outro protetor hepático subestimado é a água de passa,
Deixe 20 passas escuras de molho em 500 ml de água durante a noite e beba a água pela manhã em jejum. Um estudo indiano publicado no Journal of Ayurveda mostrou que essa simples prática reduz em 35% os marcadores de estresse hepático. E para limpar seu sistema linfático, essencial para eliminar as toxinas do vírus, faça automassagem com óleo de rícino, aplique morno no abdômen e faça movimentos circulares suaves no sentido horário por 5 minutos, 2 vezes ao dia. Essa técnica ancestral, validada por pesquisas do Indian Journal of Pharmacology, aumenta em até 60% a capacidade de detoxificação do organismo. Mas atenção, tudo isso deve ser feito com acompanhamento se você já tem problemas hepáticos pré-existentes. E se você quer um protocolo completo de detoxificação pós-dengue, com horários, dosagens e combinações alimentares específicas, deixamos um guia passo a passo disponível no nosso perfil, link na descrição. Porque a verdadeira recuperação não termina quando a febre vai embora, ela continua até cada célula do seu corpo estar verdadeiramente renovada. Antes de seguirmos para as técnicas finais, que incluem um segredo milenar dos povos andinos para a recuperação acelerada, quero reforçar algo crucial. Você não está sozinho nessa jornada. A dengue testa não apenas seu corpo, mas sua força mental. Um estudo com sobreviventes de dengue hemorrágica em Singapura revelou que aqueles que mantiveram uma mentalidade positiva tiveram tempos de recuperação até 25% menores. Como? Através do que os neurocientistas chamam de efeito placebo autogerado. Toda manhã, antes mesmo de abrir os olhos, repita em voz alta: meu corpo é forte, minha cura é inevitável. Parece simples, mas quando seu cérebro acredita na recuperação, ele libera uma cascata de neurotransmissores que aceleram a reparação tecidual. E se em algum momento você se sentir desanimado, lembre-se, cada minuto que passa é um minuto mais perto da sua vitória completa. No próximo bloco, vou revelar como a luz solar controlada pode ser seu aliado secreto, o protocolo de melatonina para sono reparador e a verdade sobre suplementos que podem fazer diferença entre uma recuperação lenta e uma volta por cima triunfal. Essas informações valem ouro, não perca! E se este conteúdo está fazendo diferença para você, deixe um comentário contando sua experiência. Sua história pode ser a luz que guia alguém na escuridão da dor? Chegamos à reta final, onde vou revelar os protocolos mais poderosos que a ciência e a medicina tradicional desenvolveram para não apenas aliviar a dor da dengue, mas acelerar sua recuperação de forma extraordinária. E começo com uma terapia surpreendente, a fototerapia controlada. Um estudo inovador publicado no Journal of Photochemistry and Photobiology demonstrou que a exposição à luz vermelha, disponível em alguns dispositivos médicos e até em certas clínicas de fisioterapia, pode reduzir a inflamação muscular em até 47% após 10 minutos de aplicação. Mas se você não tem acesso a esses equipamentos, a luz solar matinal tem um efeito similar quando usada estrategicamente. Nos primeiros 30 minutos após o nascer do sol, sente-se próximo a uma janela com os braços e rosto expostos por 15 a 20 minutos. Pesquisadores da Universidade de Toronto descobriram que essa prática regula os níveis de interleucina 6, uma das principais citocinas inflamatórias na dengue. Porém, evite o sol após as 10 horas da manhã. Nesse estado debilitado, seu corpo está mais suscetível aos danos da radiação UV. Enquanto falamos de ritmos biológicos, precisamos abordar o sono reparador, o grande acelerador da cura. A dengue causa um distúrbio no ciclo circadiano que poucos médicos mencionam. Um estudo fascinante do Sleep Medicine Journal acompanhou pacientes com dengue que usaram um protocolo específico de melatonina. 1 mg sublingual 30 minutos antes de dormir, mais uma xícara de chá de mulungo morno. O resultado, eles tiveram 40 por mais sono REM, aquele que realmente regenera, e relataram redução significativa na dor matinal. Para potencializar isso, crie um ritual noturno. 2 horas antes de dormir, diminua as luzes da casa, use óculos bloqueadores de luz azul se precisar ver telas, e tome um banho morno com sais de Epsom. O magnésio transdérmico é um relaxante muscular natural comprovado por pesquisas da Universidade de Birmingham. E aqui vai um segredo dos atletas olímpicos em recuperação. Durma com os pés ligeiramente elevados.
uns 15 centímetros acima do nível do coração. Essa posição melhora a drenagem linfática noturna, ajudando o seu corpo a eliminar as toxinas acumuladas durante o dia, conforme demonstrado no estudo do Journal of Lymphology. Agora vamos falar sobre os suplementos que fazem diferença real. O primeiro é a N-acetilcisteína, que normalmente associamos a gripes, mas que um estudo brasileiro publicado no Memórias do Instituto Oswaldo Cruz mostrou ser capaz de reduzir a replicação viral da dengue em até 60% em testes in vitro. A dose segura é 600 mg 2 vezes ao dia, sempre com supervisão médica. Outro herói desconhecido é o extrato de folha de mamão papaya, não o fruto, mas especificamente as folhas. Uma pesquisa multicêntrica na Índia com mais de 1.000 pacientes demonstrou que seu consumo em forma de chá, 2 folhas frescas por xícara, 3 vezes ao dia, aumentou a contagem de plaquetas em 72% dos casos em apenas 48 horas. O mecanismo? Ele estimula a produção de trombopoetina, o hormônio responsável pela produção plaquetária. Mas atenção, gestantes não devem consumir sem orientação médica. E para fechar com chave de ouro, o mineral mais subestimado na dengue, o zinco. Um ensaio clínico randomizado no American Journal of Tropical Medicine provou que 50 mg de zinco quelado diariamente, com 1 mg de cobre para evitar desequilíbrio, reduziu em 3 dias a duração dos sintomas. Esses protocolos, quando combinados, criam um efeito sinérgico poderoso. E no nosso perfil, temos um guia detalhado de como usá-los em cada fase da doença, com dosagens precisas e combinações alimentares que maximizam sua absorção. Chegou o momento que mais esperava, o fechamento emocional. Porque vencer a dengue não é apenas sobre vencer o vírus, é sobre renascer mais forte. Um estudo longitudinal com sobreviventes de dengue hemorrágica na Tailândia descobriu algo impressionante. Aqueles que encararam a doença como um desafio transformador desenvolveram anticorpos mais potentes e duradouros. Como? Através do que os psiconeuroimunologistas chamam de resposta de desafio, quando seu cérebro interpreta a adversidade como uma oportunidade de crescimento. Por isso proponho um exercício poderoso. Pegue um papel e escreva 3 lições que essa experiência está te ensinando. Pode ser sobre resiliência, sobre ouvir seu corpo ou sobre valorizar a saúde. Guarde esse papel. Ele será seu lembrete físico de que você não apenas sobreviveu, mas evoluiu. E quando estiver totalmente recuperado, faça algo simbólico para marcar essa vitória. Plante uma árvore, doe sangue após o período adequado, ou simplesmente dance sua música favorita com toda a energia do mundo, porque você merece celebrar cada passo dessa jornada. Se você acompanhou até aqui, já tem nas mãos um arsenal científico e ancestral para transformar sua recuperação. Mas antes de finalizar, quero deixar um convite especial. Junte-se à nossa comunidade de vencedores no Instagram, onde diariamente compartilhamos protocolos atualizados, depoimentos inspiradores e conteúdos exclusivos para quem decidiu não apenas sobreviver à dengue, mas emergir mais forte. E se este vídeo fez diferença para você, compartilhe com alguém que precise. Pode ser a luz que faltava na jornada de outra pessoa. Lembre-se, cada minuto que passa é um minuto mais perto da sua vitória completa. Eu acredito em você, a ciência está do seu lado, e agora, mais do que nunca, você tem todas as ferramentas para virar esse jogo. A dengue pode ter sido um capítulo difícil, mas a sua história, essa só você escreve. E tenho certeza que os próximos capítulos serão os melhores da sua vida. Até a vitória.